Hoje, a questão de hoje, ela é alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se comemorou no dia 10. A ideia era a gente fazer a sessão no dia 10 mesmo, por sugestão da Cláudia, mas em função das agendas a gente estava finalizando a Unbox, enfim, então não foi possível. Então, a gente, hoje, faz essa sessão, e a indicação do filme, enfim, um filme já antigo, né, do final da década de 80, Acusados, é um filme de uma infeliz atualidade, né, então trata de um tema ainda super atual, super recorrente, que é a busca por acesso à justiça de mulheres que são vítimas de estupro, né, então enfim, a escolha desse filme não foi casual, enfim, esse filme ele faz alusão ao caso recente, né, do julgamento do André Aranha, acusado, né, de estupro, no caso, enfim, né, da Mariana Ferrer, e bom, né, então, toda a forma como o caso foi conduzido e a forma como a Mariana Ferrer foi tratada, né, por aquele conjunto, né, de homens, enfim, enfim, na forma como lidou com o caso, né, então, a ideia é a gente discutir, né, essa questão de como as mulheres vítimas de estupro são tratadas, né, pela justiça, e a gente traz para conversar com a gente hoje, enfim, a convidada, a comentarista, é a nossa querida Cláudia Nischin, que é articulista, colunista do Portal Catarinas, super feminista, advogada, historiadora e doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e doutoranda, né, em História pela UDESC. Então vou começar agradecendo o convite muito carinhoso da Aline para participar desse debate de hoje, da professora Miriam, que também lembrou do meu nome. Né, como a Aline anunciou, eu esse ano me arrisquei a ser articulista no Catarinas, né, e esse tema, infelizmente, foi um dos temas que eu procurei escrever e externar um pouco o meu posicionamento, por conta de que a gente sabe a necessidade, né, de conversar, de falar em relação às violências, né, contra as mulheres e as diferentes formas de enfrentar essas violências. Então, a gente propôs o filme, né, o Acusados, mas também a gente vai lembrar e discutir um pouco, né, o caso da Mariana Ferrer, né, que foi um caso bastante divulgado na mídia, que teve bastante repercussão, não só por conta do fato dela ser uma pessoa influente nas mídias sociais e ser uma menina bastante nova, mas também pelo fato de que foi divulgado a forma como se deu o julgamento, né? Então, muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações, porque quando a gente trata de violência sexual ou de casos assim mais delicados, a gente na justiça existe essa possibilidade, em alguns casos a obrigatoriedade de ser um julgamento em segredo de justiça, né? Por conta da ocasião da pandemia, esse julgamento foi gravado, né? Então foi também utilizado algum tipo de plataforma e esse julgamento foi divulgado, né? E aí, bom, talvez depois eu vá retomando algumas coisas, mas eu vou falar um pouco daquela ocasião ali do julgamento que foi bastante divulgada, bastante externada, né? A forma como ela foi novamente, né, invertido os papéis e a vítima passou a ser julgada, né? Então, assim, isso, infelizmente, é uma prática muito comum quando a gente fala de violência contra as mulheres, de violência sexual, né? Muitas vezes é muito comum isso de que o comportamento da vítima é que vai ser externado,
escrachado e observado por muitos olhares, muitas lentes, né? Os homens se comportam no espaço. Então, essa questão, eu acho bastante interessante a gente pensar isso, assim, que os dois casos são mulheres bastante bonitas, mulheres que chamam a atenção dos homens, mas chamam a atenção principalmente por estarem, né, ocupando espaços públicos e estarem se comportando de forma mais libertária, de forma mais autônoma, sem se preocupar com esse, né, com o julgamento moral, vamos dizer assim, né? Mas falando do caso aí do filme. Então, assim, a Sarah do filme, ela vai a um bar, né? E ali no bar ela bebe, fuma, né? E todos esses usa roupas de acordo com o julgamento inapropriada, né? E tudo isso é colocado, pensado contrariamente ao que ela, né, ao julgamento que deveria centrar na violência que ela sofreu. Então, assim, geralmente a gente vai pensar que em relação aos crimes sexuais, tudo vai se posicionar, vai se concentrar em relação ao consentimento ou não da vítima no ato sexual. Então, todo julgamento vai se concentrar nessa verdade, né? Nessa busca da verdade que o judiciário vai pretender. No caso do filme, ficou muito claro de que não havia um consentimento, né? Só que aí todo o julgamento contrário dela foi no sentido de dizer que ela facilitou, ela permitiu, ela, ao beber, ao dançar, ela se coloca numa situação de vulnerabilidade, né? Então, no caso que a gente, mais atual, no nosso caso aqui, infelizmente, que aconteceu na nossa cidade, a Mariana também foi discutido, né, o fato dela ter consentido, né, mesmo o argumento dela, e que está em julgamento ainda, é de que ela recebeu uma droga, né, e por conta disso ela passa a ser uma pessoa vulnerável, né? Então a gente, infelizmente no Brasil, os números eles demonstram que a maioria das pessoas que são vítimas de violência sexual são pessoas ou menores de 14 anos ou que estão alcoolizadas ou enfermas. Então isso faz com que essas pessoas sejam consideradas vulneráveis, né? E por conta disso são essas as maiores vítimas de violência sexual. E também, na maior parte dos casos, são pessoas próximas, né, da vítima que os autores das violências. Então, geralmente são pais, familiares, enteados dessa família mais extensa, né? Bom, nos dois casos que a gente analisa hoje, são pessoas desconhecidas, né, das vítimas, que julgam, né, essa possibilidade de realizar um ato que, claro, no caso, eles estão alegando que teve consentimento e as duas veementemente afirmando que não houve consentimento, né? Então, assim, o não consentimento é que faz com que elas se tornem e busquem, né, por essa verdade em relação aos fatos, né? E, bom, nos dois casos a gente vê muito, muito visivelmente isso, que os homens, no caso, os homens que são autores de violência, entendem aqueles corpos como corpos possíveis, né? Como corpos da sua possibilidade de violentar, de tomar posse, de ser proprietário, né? Então a gente usa um termo do corpo-território, né? Do corpo das mulheres ser esse território a ser invadido pelo homem, ser invadido de forma violenta, né? E não consentida. Então, assim, infelizmente, a história do Brasil e toda a nossa sociedade é muito marcante essa questão da violência sexual, né? De que a mulher ela tem como obrigação aceitar, né, a sexualidade, o sexo, né, de forma
violenta e não consentida. Então, tudo isso faz com que, claro, a gente vai sempre entender que as pessoas têm que denunciar, né? Mesmo que os dois casos vão mostrar que existem muitas dificuldades e muitos outros crivos, né? Como eu falei, de inverter a posição da pessoa de vítima para ser julgada pelo seu comportamento, por onde ela estava, que roupa ela estava usando, por que estava dançando, por que estava bebendo. Então, assim, para as mulheres, todas essas questões são levadas em conta, né, porque ela estava numa posição que não lhe permite. Então, assim, a gente percebe que o judiciário, mesmo que a gente tenha avanços legislativos, no caso brasileiro, como a Lei Maria da Penha, a gente ainda vê que o judiciário ainda não acompanhou, né, essa mudança legislativa. Ele ainda é muito enraizado esse comportamento patriarcal, esse comportamento que às mulheres é destinado um tipo de comportamento. Então, assim, a gente percebe que as mulheres que têm o aval e a proteção do Estado são as mulheres que estão no papel de mãe, no papel de cuidadora. Agora, a mulher que quer autonomia, que quer liberdade, ou a mulher que está em outra situação, ela já não tem a mesma proteção do Estado. E ao contrário, né? Ela tem esse julgamento moral por todos essas pessoas que, querendo ou não, né, representam o Estado, né? No caso ali, a gente não sei se todas as pessoas tiveram acesso ao vídeo que vazou em relação ao julgamento da Mariana, demonstra muito facilmente que a forma como o advogado tratou, né, o advogado do acusado tratou a Mariana, ele fez muito visivelmente que ela era uma pessoa não merecedora da justiça, né, não merecedora da proteção do Estado, por ela estar num lugar, né, que não era dela, né, então, assim, bom, e aí outra polêmica que saiu em relação a esse julgamento foi que se entendeu, numa das reportagens, né, saiu que se tratava de um estupro culposo, né, o que seria um crime culposo? Um crime quando a pessoa não tem intenção, né, só que no caso do estupro, ele não cabe, né, a situação culposa, porque o estupro, ele necessita, é requisito do estupro, a violência e o não consentimento, já faz parte, né, do tipo penal essa violência. E aí, nessas reportagens, saiu essa afirmação, o que está sendo contestada pelo promotor e pelo juiz, que eles afirmam que em nenhum momento se falou nisso, né, em estupro culposo, mas que não foi comprovado o fato da Mariana não ter consentido essa relação sexual. Então, toda a discussão, né, como eu falei, vai para a possibilidade do consentimento ou não da Mariana. Bom, isso, assim, né, eu já acompanhei algumas pesquisas, algumas bancas, isso já é fato comum, né, quando a gente analisa crimes, não só o estupro, que é um tipo penal mais recente, mas os crimes de defloramento, todos os outros crimes que existiram, né, que se tratam de questões sexuais, sempre vão pensar, vão discutir esse consentimento da vítima, né, de que como a vítima, se a vítima não berrou, se a vítima não reclamou, se a gente não escutou berros dela, se ela não, é porque ela concordou, né, quem conseguiu ver o filme observou que no julgamento ficou claro de que, não, o que ela falou para não concordar? Não, eu só disse não, né? Então, assim, mas neste caso era a única palavra que ela poderia falar, né, que veio à mente dela, foi isso que a advogada mostrou, né, a advogada de defesa dela, de que a única coisa que ela conseguia naquela situação de violência, de impossibilidade, né, de falar, de externar sua vontade, era o não, né, então é bastante complicado, assim, a gente analisar de como o judiciário bom, a gente percebe que, apesar de que o legislativo a gente tem algumas leis
bastante interessantes, como a Lei Maria da Penha, que é uma proteção, a gente entende, além de que ela não tenha sido implementada em todas as suas possibilidades, ela não contempla todas as mulheres, né? Ela não consegue atingir todas as mulheres ainda, né? Então, há uma discrepância muito grande em relação às mulheres do campo, às mulheres da cidade, as mulheres que têm acesso à delegacia, né? As mulheres que têm a possibilidade do acesso à justiça. Então, é bastante variado e a gente percebe que o campo jurídico, apesar de que alguns autores e autoras tenham discutido, é um campo que ainda tem pouco diálogo, né, com as questões, com as epistemologias de gêneros e feministas. Ainda é um campo que necessita, né, porque ele é um campo que normatiza as nossas relações, as nossas convivências, né. Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Aline, depois eu continuo. Posso ir? Então, eu acho assim que a gente precisa pensar mais nesses espaços de sociabilidade, nas possibilidades das mulheres serem respeitadas, né? De como a gente vai fazer com que isso seja possível, porque assim, a gente vivenciou após, né, todo um governo que não incentiva e, ao contrário, dificulta as políticas públicas de enfrentamento às violências, a gente viu que nesse período de pandemia as violências, além de aumentarem, né, e o acesso ser mais difícil ainda às políticas públicas e ao sistema de justiça, a gente vê um aumento, né, das violências contra as mulheres e um aumento em casos bastante graves, como o feminicídio, por exemplo, né? Então, assim, e a gente sabe, por outro lado, pensando nas violências sexuais, que é o caso do que a gente está comentando hoje, de que as violências sexuais são muito subnotificadas, né? Ela é um número, assim, muito inferior do que realmente acontece. Porque, assim, se a gente perceber que o caso que a gente está comentando da Mariana era uma pessoa que tem né, condições provavelmente econômicas, tem uma família que ajudou, tem toda a rede social que ela conseguiu mobilizar com diferentes manifestações, né? O que a gente vai dizer de uma pessoa que não tem acesso a isso tudo, né? Então, assim, eu estou fazendo uma pesquisa atual em relação às mulheres indígenas, e os números em relação às violências sexuais são, assim, enormes, e elas encontram toda uma dificuldade de não acesso às denúncias, né? E vários outros entraves que nós, mulheres que moramos na cidade, não teríamos, né? Então, elas têm outras impossibilidades para ter acesso ao sistema de justiça e às políticas públicas. Então, outra coisa que é bastante cruel aí nesse caso e nesses números é que a violência sexual ela afeta, né? Ela tem um marcador geracional muito forte, né? Então, um número, eu estive olhando os números, mais de 70% de pessoas com menos de 14 anos, ou, né, afetadas por enfermidades, então, assim, ou alcoolizadas. Então, isso quer dizer que as crianças, principalmente as meninas, né, são afetadas em relação à violência sexual. Um outro dado é que, assim, o estupro era um crime que antes a vítima só podia ser mulher, né? Porque era o tipo penal dizia que era a conjunção carnal, vagina, pênis. Hoje, a partir de 2009, a lei foi alterada e passou a ser possível o estupro de homens, né? Mas, assim, por ser essa questão que eu já comentei de entenderem, de pensarem os corpos como corpos das mulheres, né, como possível propriedade, como território a ser invadido, são as mulheres as maiores vítimas desses tipos de crime, né, sexuais. E como eu digo, um número muito, muito ainda subnotificado,
né, a questão das vítimas em relação às denúncias que são feitas, por conta disso, né, não só por conta do fato delas terem que se expor, né, muitas vezes tem a sua vida invadida, as formas como elas se relacionam, os lugares que elas andam, os amigos e amigas que elas têm. Então, tudo isso, essa invasão, né, da privacidade das mulheres violentadas acaba sendo uma segunda violência, né? E nos casos dos julgamentos, como a gente viu no caso da Mariana, outras violências se somam a essas, né? Então, isso tudo eu não digo para que a gente não denuncie, né? Porque a gente só consegue buscar, né, a punição dos acusados e violentadores, e só consegue ter políticas públicas quando a gente denuncia. Mas a gente sabe que é necessário uma rede de apoio bastante grande para as mulheres, porque, infelizmente, elas sofrem, né, muitas vezes com as denúncias. E a gente viu aí no caso da Mariana isso acontecer, né? Muitas vezes elas conseguem ter, né, acesso. A gente vê que está aumentando essa possibilidade das defensorias públicas nos municípios, nos estados. Então, toda essa rede pública de atendimento, né, a advocacia feminista vem aumentando, as pessoas que fazem esse tipo de atendimento especializado, mas a gente sabe que muitas vezes as mulheres, ao procurarem a delegacia ou os advogados e advogadas, elas novamente são julgadas, né? Passam pelo primeiro julgamento ali quando vão procurar ajuda. Então, no caso do filme, a Sara é perguntada pela defensora dela, né? Porque que tipo de roupa? Você já fez aborto? Você estava de calcinha naquele momento? Então, ela perguntou, o que tem a ver, né? Por isso, porque geralmente esses julgamentos vão retornar para as questões privadas da pessoa, de que forma ela se comporta no espaço público, né? Se ela é uma pessoa recatada, se ela é uma pessoa que não dançou, não bebeu, então essas têm a proteção do Estado. Mas, assim, o que a gente vai dizer das pessoas, como foi necessário uma mudança do sistema de justiça, por exemplo, para considerar que as prostitutas tivessem direito à proteção do Estado, né? Porque entendiam que eram pessoas que estavam ali, então podiam ser violentadas. Então, tudo isso foi necessário que houvesse essa modificação, porque o Estado realmente ele é bastante, né? Ele tem uma visão muito ainda conservadora em relação à forma como as mulheres estão, né, vivenciando o espaço público, né? E principalmente quando as mulheres estão em espaço de lazer, né? Como foi o caso das duas. Porque parece que o espaço de lazer, né? E isso a gente vê agora na pandemia, parece que o espaço de lazer não nos pertence, né? Não é para nós. O espaço, quem deve proteger a família, os filhos, são as mulheres. Então, quem tem direito ao lazer são os homens, né? Então, isso aparece muito claro nesse julgamento, né? O violentador de Mariana podia estar ali, pode fazer uso de bebida alcoólica. Agora se ela usou uma bebida alcoólica que tem um tipo né, se ela foi drogada, pelo jeito isso não foi levado em consideração no caso, porque eles entenderam que não houve prova em relação a isso, né? Então, tudo isso. Mas a gente percebe que tudo permeia a questão do consentimento ou não, né? Então, a prova é necessária do consentimento. Neste caso, de ambas, né? E quando a gente fala de violência sexual, não há consentimento, né? Então, todo o julgamento vai ser no sentido de desconfigurar esse consentimento e mostrar de que essas pessoas, então, praticaram sexo por vontade própria, né? Então, passa por toda essa discussão. Se alguém quiser fazer algum comentário, daí eu tomo uma aqui. Tá, eu vou fazer então, que eu fiquei pensando aqui enquanto tu falavas, e lembrando muito da reflexão que a Miriam
Grossi fez, foi publicada na Folha, sobre esse pacto masculino, né? Então, eu acho que uma questão para a gente pensar que é super importante, né, trazendo as questões dos marcadores, o quanto o sistema de justiça no Brasil, ele é profundamente marcado por questões de classe, de gênero e de raça, né? Então, é um conjunto de homens brancos, ricos e que, enfim, né, do alto das suas convenções, né, enfim, convenções sociais de maneira geral, de gênero, enfim, né, vão emitir as suas, né, sentenças em torno, né, daquelas questões. Então, eu acho que é um tema, né, para a gente pensar, assim, de que maneira, né, a gente transformou, a gente teve muitas conquistas, né, agora a gente está correndo atrás do prejuízo em função, né, da nossa conjuntura política, mas o quanto o sistema de justiça, o judiciário de maneira geral, ele foi, enfim, passou completamente ileso por essas transformações, né, porque continua como se fosse uma grande casta, me parece, né, completamente impermeável a essas transformações sociais. Eu fiquei me lembrando, enquanto tu estavas falando, né, dos crimes de honra, enfim, eu fiquei lembrando da pesquisa da Marisa Correia, né, sobre, enfim, os assassinatos de mulheres, as sentenças, enfim, os julgamentos, né, dos assassinatos de mulheres em função, enfim, usando a justificativa, né, dos crimes de honra. É uma coisa super, ainda, imagina, isso lá, final da década de 70, né, bom, ainda a gente está vendo o quanto, né, o nosso sistema de justiça, o judiciário, enfim, ainda está muito, enfim, enrijecido com determinados marcadores, né, então isso, obviamente, que acaba revitimizando as mulheres, né, então essa ideia do corpo território a ser apropriado, né, a ser vilipendiado, enfim, continua ainda super, né, atual, né, então, enfim, queria fazer esse comentário, eu não sei se a Miriam está aí, se ela gostaria de falar um pouco dessa ideia do pacto masculino, enfim, né, desses marcadores do judiciário, eu acho que são questões importantes para a gente pensar em, bom, né, além da gente identificar, eu acho que qual seria a nossa tarefa enquanto pesquisadoras, enquanto, enfim, feministas, enfim, né, para modificar, sei lá, né, transformar esse cenário, né. Não sei se alguém gostaria de falar. Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso, né, em relação a esse pacto masculino, eu acho que é isso mesmo, a professora foi muito feliz ali no comentário, porque, assim, mesmo quando não são homens, né, no judiciário, mesmo quando são mulheres, e isso mesmo na minha tese de doutorado eu visualizei, né, que não quer dizer que decisões proferidas por mulheres juízas vão ser mais sensíveis às questões de gênero e sexualidade, né? Então, infelizmente, não, né? Mas, por outro lado, a gente vê que existe, principalmente nos dias mais atuais, várias justiças, promotoras do Ministério Público, defensoras públicas muito próximas das questões de gênero, né? Pensando várias discussões. Claro, eu acho ainda que é preciso muita modificação, muita leitura, muita discussão em relação a esse campo, né? Principalmente em relação a esse campo. Mas a gente vê que existem novas perspectivas, né? Eu acompanhei agora uma juíza que está discutindo como as mulheres no judiciário produzem mudanças na forma de julgar, na forma de pensar esses temas, né? Porque, assim, o que acontece é que alguns campos do direito, eles acabam sendo mais recebidos, vamos dizer assim, mulheres vão tratar isso desde a formação no campo jurídico, né? Até quando chega na magistratura.
questões que vão tratar de família, de coisas mais do privado, então são as mulheres que vão tratar. Então, elas ficam se apropriando desses campos. Mas a gente percebe que, mesmo assim, existem muitas mulheres que vão confirmar, né? Confirmar esse pacto masculino aí que a Miriam comenta, porque elas continuam concordando que para as mulheres existe um certo comportamento que é, né, um certo script aí para ser cumprido para essas mulheres. Então, elas permanecem nessas posições, né? Uma vez eu fiz uma resenha de um livro que foi publicado na França, que foi uma grande pesquisa de sociologia, que eles demonstraram como o judiciário, né, também na França, ele é bastante, passa por todos esses julgamentos morais e esses marcadores aí de classe, raça, religião, são muito fortes, né, em relação aos comportamentos morais. Então, assim, infelizmente, a gente vê que o judiciário, que deveria ser, né, assim como o Estado laico, ele apresenta trechos da Bíblia, julgamentos morais numa única religião, né, a religião católica, cristã, fomentando esse lugar da mulher, que deve ser o lugar de respeito da mulher seria apenas o lugar da maternidade, né? A gente visualiza que outros lugares, outras possibilidades não são aceitas, né? A professora talvez queira falar agora. Eu queria te fazer uma pergunta, Cláudia. Né, eu acho que tu conhece bem todos, né, esses estudos aqui, lá, colar, e tu mesmo como advogada, como é que tu vê uma perspectiva de transformação no campo jurídico em relação a essas questões? A gente sabe que os estudos de gênero, por exemplo, eles muito recentemente que chegaram no campo jurídico. Como é que tu vê isso? Olha, professora, eu vejo que nós, assim como né, eu que faço esse link entre as áreas, consigo fazer essa leitura interdisciplinar, e outras pessoas como vocês, antropólogas, a gente precisa aumentar esse diálogo e fomentar cada vez mais, porque a gente vê que é bastante minoritário essa aproximação, né? Essas pessoas geralmente são juízas que se aproximam, né? Eu conheci uma juíza, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, que ela fez um projeto, depois ficou um projeto nacional, e ela até ganhou vários prêmios, e ela tem bastante, né, nas práticas dela, essa questão de gênero e tal, toda uma discussão. Mas, assim, a gente vê que isso ainda é bastante isolado, né? São poucas pessoas, e eu, quando fui professora no direito, eu percebi, assim, que apesar dos alunos e as alunas terem muita vontade de discutir isso, terem muito interesse por construir TCCs que envolvam essas questões, a formação ainda é bastante tecnicista, né? Eles têm pouca abertura para discussões, e isso, claro, só vai ter no mestrado, doutorado, né? Discussões mais aprofundadas com essas questões, no campo das humanas, por exemplo, esse diálogo com as humanas, mas nas graduações a gente vê que eles estão muito preocupados, e isso, assim, tanto os professores como os alunos e as alunas, muito preocupados com essa formação técnica, mas não percebem, né, essa dimensão dessas áreas nas propedêuticas jurídicas, né, que faz essa relação com a história, com a filosofia, com a psicologia, com a antropologia, eles não veem eles não conseguem enxergar, assim, a necessidade, né? Eles não vislumbram, assim, durante a formação. Eu digo isso durante a formação de graduação. E só vão se dar conta nisso na pós-graduação. Então, a professora Graziella aqui da UFSC tem uma disciplina, né? Acho que é Direito e Feminismo, alguma coisa assim. Mas acho que é uma das únicas do Brasil que tem essa disciplina na graduação como optativa. Então, assim, é muito pouco ainda debatido. Acho que necessitaria mais, assim,
mais disciplinas como essa, mais formação como essa, mais projetos, né? Talvez nós das humanas se aproximássemos mais com projetos com o direito, porque a gente vê uma necessidade muito grande, assim. Eu vejo pelos alunos e alunas como eles têm vontade de discutir esses temas, como esses temas, eles aparecem, porque, assim, apesar de não ter as disciplinas, os temas, eles atravessam, né? Eles atravessam os temas de família, eles atravessam os diferentes temas, né? E eles têm essa vontade de discutir, mas a formação muito tecnicista parece que não consegue se abrir para as humanas, né? Mas, assim, eu vejo que a necessidade, ela é, assim, gritante, né? Muito necessária, porque se a gente não tem essa discussão na graduação, né, quantas dessas pessoas, no direito é um campo que as pessoas geralmente não seguem, né, os estudos, ou procuram pós-graduações muito específicas, voltadas à sua área de atuação. Então, é bastante complexo ainda, eu acho. Mas, algumas produções, alguns livros já têm feito esse diálogo, já têm proposto esse diálogo, né? Eu participei de um livro organizado pelo Ministério Público, que dá para baixar gratuitamente, que é Perspectivas de Gênero na Justiça, né? Saiu um livro recentemente aqui da UFSC que eu acompanhei. Então, assim, tem saído produções, mas eu acho que, assim, na formação, a nível de graduação, ainda é muito, quase que nulo essa discussão ainda. A Marinês gostaria de falar? Pode falar aqui. Oi, olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Claudinha, que bom te ouvir, querida. Eu queria fazer um comentário que vai na linha do que está sendo posto em relação à formação jurídica, né? Para poder pensar, inclusive nas discussões de 2 semanas para cá, eu acho, sobre a participação das mulheres nos cursos, na representação jurídica, como é falha ainda, né? Que elas são subrepresentadas, esse é um ponto, que acho que a Claudinha já abordou, e o outro é mais nessa linha do que a professora Miriam provoca, né, em relação à formação. E aí, só para trazer um exemplo, e talvez pensando numa questão mais propositiva para o que a gente possa fazer como estudiosas de gênero. Na instituição que eu trabalho, a gente vem reformulando os PPCs, os planos de curso. Isso foi um trabalho bem grande ao longo do ano. E assim, para além do direito, a gente tem procurado introduzir na base curricular, daí eu estou imaginando, né, é uma proposta aqui, que não tem outra, parece que perspectiva de transformação que não seja a partir da educação, né, nesse sentido. E aí, isso que Claudinha falou, passando pelo curso de graduação. E aí, para ilustrar isso, eu digo, óbvio, né, nas nossas disciplinas, das áreas das humanidades, já está posto que a gente vai introduzir as discussões né, com esse prisma interdisciplinar, a interseccionalidade, né, raça, gênero, classe, geração, agora deficiência. E para ilustrar bem pontualmente, a gente está construindo um projeto de políticas públicas. E aí, no projeto, integram, né, a equipe que está escrevendo, também profissionais do direito e de outras áreas da administração. E aí sim, Claudinha, a abordagem e a ênfase é essencialmente técnica. E aí o que foi o nosso trabalho? De discutir justamente que não dá para pensar direitos humanos, políticas públicas, que está diretamente relacionado na ação prática, na praxis, sem a introdução dessas noções. E então, nesse sentido de pensando assim, o que a gente faz, né, que a professora Aline
faz essa provocação no início, como estudiosas, como militantes, como mulheres, eu penso que a nossa contribuição é essa, tensionar para a introdução, para essas discussões na formação acadêmica, né? Obrigada. Marinês, que bom te ouvir, te ver. Bom, eu ia comentar algumas coisas, assim, eu também acredito isso, que é só pela educação que a gente consegue algum tipo de transformação, né? A Lei Maria da Penha, ela é fantástica em relação a isso, porque ela prevê, né, cursos de formação, introdução a direitos humanos nas diferentes níveis educacionais. Então, assim, o que a gente precisa é ter verba para colocar ela em prática, né? Ter a possibilidade, ou as universidades fazerem esse tipo de trabalho, de fomentar essas discussões, porque a gente vê que essa discussão de direitos humanos, de igualdade, não discriminação, não violência, né, apesar de ainda ser possível, porque discussões de não violência não estão diretamente atacadas e proibidas pelas discussões, assim, porque não traz a discussão de gênero claramente, então não sofreu tantos ataques, então a gente poderia continuar, né, buscando interações e com a educação dos diferentes níveis, né, com projetos de extensão, etc. E, bom, eu né, tenho a formação no NIGS, eu acho que uma das coisas que a gente fez, e a professora Miriam faz muito bem, é essa formação que a gente dá nas extensões, né, nos projetos de extensão. Então, levar essas discussões para outros espaços, né, para a escola, né, eu acho que é uma das possibilidades de mudança, assim, porque a gente, por mais que a gente entenda, saiba que a Lei Maria da Penha ela é uma das leis mais conhecidas como instrumento, a gente percebe que essas desigualdades nas relações, elas começam já nas relações de namoro, né? Nas relações de amizade, então elas vão, e esse cuidado, né, esse ciúme revestido de cuidado, todas essas relações violentas, elas começam muito cedo, né? E ainda precisam de muita discussão, porque ainda são muito naturalizadas. Então, eu acho que a gente precisa, né, já que a gente não tem, né, nesse momento, o Estado do nosso lado, a gente tem que criar o que a gente pode fazer para levar essas discussões para outros espaços, né? Então, eu acho que isso é bastante necessário, porque, como eu disse, talvez o curso de Direito fosse necessário inverter a lógica, né? A lógica deles é que essas áreas propedêuticas jurídicas que discutem, que tem uma relação com as humanas, que é muito no início do curso, talvez fosse necessário levar para o final do curso, né? Porque eles formam profissionais muito distantes das relações, das necessidades das pessoas, né? Por isso que, né, tão recentemente tem dado tão certo essas provocações, essas novas possibilidades de constelação, por exemplo, familiar, no direito e tal. Por quê? Porque as pessoas veem que o direito ele fica muito distante do sujeito, dos problemas, né? O advogado ele não quer escutar muito a história da pessoa, o que está incomodando, por que ela está querendo se divorciar, ou por que ela está sofrendo violência. Não, ele só quer que medida vamos tomar, mas ele não quer discutir o antes, né? E essa formação de ouvir, né, de escutar, ela é muito pouco estimulada no direito, né? O direito, ele quer... a formação é que a pessoa escute uma história o mínimo possível e tenha uma resposta técnica para aquela história. Mas ela não quer discutir, assim, entender, perceber o que causou. Então, isso faz com que essas outras, né, o que a gente sabe, por exemplo, numa situação como esse, de violência sexual, o que leva a aceitar, né? Claro, nos casos que a gente está tratando, nenhum caso aceitou, né? Ou se submeteu.
mas a gente sabe que numa violência conjugal ou familiar, muitas vezes a mulher permanece naquele ciclo por muito tempo, né? E por que isso é considerado aceitável, né? Porque muitas pessoas, quando tu vai procurar, as pessoas, não, conversei com uma amiga, ela disse para eu aceitar um pouco mais, ou a minha mãe não me acolheu. Então, muitas vezes, essas violências são instigadas para que a mulher aceite, concorde, né? E não que essa cultura da denúncia, ela é... Claro, ela é fomentada pelos movimentos feministas, ela por esse direito que a gente tem de uma vida sem violência, mas na nossa sociedade ela ainda é muito naturalizada como aceitável, né? Uma relação familiar que se aceite a violência. Isso a gente, o próprio, né? A própria questão das crianças, né, gente? Como a gente vê que por serem os corpos de meninas os mais violentados, como as meninas acabam aceitando, não, a minha mãe não vai gostar, ou eu vou criar um problema na família, e vai se submetendo, né? A gente é uma educação muito forte para submissão, né? Para aceitação, para não provocar conflito, não provocar mudança, não, a gente vai aceitar, a gente vai não vai falar nada, e aí as pessoas sofrem, né? Por isso que o papel da escola é super importante, né? Porque a gente sabe que agora, na pandemia, quantas crianças, por não ter essa acolhida e a não possibilidade de falar na escola, estão sofrendo nas suas casas, né? E por mais que toda a nossa discussão, né, toda a sociedade ocidental venha dizer que o lar é o lugar da proteção, a gente sabe que não é, né? Então, que a pessoa, a mulher, a criança, a menina precisa ir para o espaço público para procurar ajuda muitas vezes, porque ela não é ouvida no seu, né? Nossa, são tantos casos assim horrorosos que a gente escuta, né? De crianças que vão contar para a mãe, né? Tem um caso super difícil assim que eu escutei esses dias, que a menina foi falar para a mãe, e a mãe enterrou a menina viva, né? Porque não queria que ela, aconteceu há poucos meses. E o irmão ajudou, né? Uma menina, sei lá, criança, assim, 10, 12 anos. Então, assim, como as meninas não têm essa escuta, né? Da denúncia. Então, o papel... E, claro, aí chega na escola, a escola fica com outra dificuldade. Bom, mas aí agora como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar investigar, eu vou ter mais trabalho. Isso a gente ouviu muito nos cursos de gênero e diversidade na escola, né? Como os professores se queixavam, mas eu vou ter mais esse problema. Sim, vai ter que enfrentar, né? Porque, infelizmente, é um problema social que muitas vezes nas casas não tem, né? E a gente tem inúmeros exemplos disso, né? Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão, enfim, sobre o tema, sobre o filme, sobre enfim, o julgamento do caso Mari Ferrer? Está aberta a possibilidade, enfim, de diálogo, né? Enquanto ninguém fala, eu vou só comentar assim, em relação ao caso dela, né? Da Mariana Ferrer, incomodou algumas pessoas por ela ter lançado a questão da virgindade, né? Isso a gente pode discutir agora teoricamente, não, né? Ela ter fomentado a virgindade como algo a ser a mais protegido, diferente das mulheres, né? Isso incomodou, causou algum frisson aí nos movimentos feministas, né? Porque só as mulheres virgens teriam mais proteção do Estado, outras não. Então, o fato dela ter acesso às redes sociais, né, e ter uma visibilidade maior, eu acho que as redes sociais, né, por mais que por vezes ela pode trazer o efeito contrário, né, a gente hoje consegue
ocupar um espaço de resistência, um espaço de manifestação através das redes sociais, né? Então, as manifestações, né, fizeram, e todas as manifestações dos diferentes municípios, cidades, praças, nas ruas, né, do Brasil todo em relação a esse caso, fizeram com que o posicionamento dos juízes, do promotor e do advogado, principalmente, fosse levado ao Conselho Nacional de Justiça, né? Várias informações, inclusive tem uma lei em tramitação, né? Para que as pessoas estão chamando de lei Mariana Ferrer, de que as pessoas não têm que ser novamente vitimizadas nos julgamentos, né? Então, tudo isso eu acho que é importante, né, essas manifestações nas redes sociais, por conta disso, por causar, né, Claro que se hoje a gente tem uma dificuldade de ir para as ruas em manifestações por conta da situação da pandemia, a gente, né, e as redes demonstraram isso, né, não só nas eleições, nos diferentes espaços, alcança, né, muitas pessoas se reconhecem nessa luta, né, e é isso, assim, eu acho que em diferentes espaços, infelizmente não é só um problema do Brasil, são em vários países esse julgamento moral em relação às mulheres e às suas posições no espaço público e principalmente quando sofrem violência, eles aparecem, né? Então não é vamos dizer assim, um defeito só nosso, né? Infelizmente ele aparece em muitos outros, né? Marinês queria falar, tinha pedido a palavra. Eu vou fazer uma pergunta de novo, porque aí em relação a esse caso mesmo, Claudinha, a pergunta é: o que acontece com um profissional como o que defendeu o agressor da Mariane aqui, né, da Ferrer? O que acontece com ele? E aí, nesse sentido, com a postura, porque... Ai, a Maia! Oi, Maia! E toda a postura que ele teve, porque, assim, assistindo ao julgamento, independente do fato, do que aconteceu, eu me sinto, assim como eu acho que todas as pessoas se sentiram, todas as mulheres, todo ser humano deveria ter se sentido juntamente agredido, juntamente violentada. E aí, nesse sentido de querer entender o que acontece com esse profissional, quais são os encaminhamentos para esse tipo de postura, e se há alguma forma, alguma maneira, eu sei que os coletivos tomaram providências, mas, por exemplo, eu, uma cidadã comum, de acionar a justiça, alegando ou expressando que me senti agredida e violentada, também diante do posicionamento daquele cidadão. Marinês, assim, primeiro, apareceram várias notas, né, os próprios ministros do Supremo definiram, né, o comportamento, vamos dizer assim, equivocado, violento do advogado, né, então houveram, assim, notas nesse sentido. Bom, como ele é um advogado, a própria OAB deveria ter tomado algum tipo de posicionamento, eu não sei dizer se houve algum tipo de posicionamento em relação ao ato, né, dele, a forma como julga, como se posicionou, né, como tratou, como foi desrespeitoso, né, com ela. Não sei se a OAB tomou algum tipo de atitude, deveria ter tomado, né, acredito que a OAB tem algumas instâncias
abaixo, né, da presidência, vamos dizer assim, comissões e tal, que poderia ter tomado algum tipo de atitude, né, mas assim, é uma profissão muito corporativa, assim, uma profissão que as pessoas não, né, assim, se trata de um advogado bastante conhecido na cidade, um advogado que tem já de família, vamos dizer assim, herdou uma forma de trabalhar e uma cartela de clientes já do pai, então, assim, já é um posicionamento comum, né, um advogado costumeiramente contratado por pessoas traficantes de droga, pessoas com alto poder aquisitivo, né? Então, assim, ele usa de posicionamentos nada éticos, nada, vamos dizer assim, que dentro da profissão deveria ser tomadas as medidas cabíveis. A gente sabe que existe um conselho de ética, mas, assim, não sei dizer se eles tomaram algum tipo de posicionamento, sabe? E acho que você comentou, Marinês, antes em relação a que agora apareceu na OAB a necessidade, né? Já faz algum tempo que elas vêm pensando nessa questão da paridade, dos espaços de poder e decisão lá, dos conselhos e das diretorias, né? Mas, assim, o que eu percebo, né, por ter sido já feito parte da OAB e de comissões, etc., agora eu estou bastante distanciada desse mundo aí, querendo me distanciar cada vez mais e ficar só, assim, estudando sobre ele, mas não sendo mais parte dele, né? O que eu percebo é que as mulheres, muitas vezes as mulheres que querem esses espaços, elas acabam tendo posições muito contrárias daquilo que a gente esperava de uma mulher num espaço desse. Então, assim, poucas estão lá, assim, em posições de poder e liderança que têm um posicionamento diferente. Então, assim, acabam sendo coniventes, acabam aceitando os tipos de brincadeirinhas machistas, de assédios, que é uma constante lá dentro, de aceitar trocas, vamos dizer assim, né? Não estou acusando ninguém, mas eu sei de muitas coisas, assim, que eu assim, não compactuo e não concordo da profissão, sabe? Então, assim, eu não vejo, eu acho que ainda é preciso ter, a gente tem aqui no estado de advogadas feministas combativas, né? Mas, assim, não estão nos quadros da OAB, né? Elas não estão lá dentro. A gente sabe que lá dentro tem quem está lá, muitas vezes acaba aceitando esse tipo de posicionamento e não modificando essa forma de pensar, assim, sabe? Então, eu acho que mas, claro, assim, eu acho que todos os órgãos, até a gente mesmo poderia, sim, né? Porque se me ofende subjetivamente, a gente poderia, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência em relação ao fato como ele tratou. Claro que ela é a pessoa direta, né? E ela, com certeza, deve ter feito algum tipo de medida. Mas eu quero dizer, assim, que esse não deveria ser um comportamento aceito, né? Pelos colegas, por exemplo. Então, assim, se ele estava ali, a gente sabe que a advocacia, ela tem um grau, ela deveria ser respeitada, assim como o juiz, assim como o promotor. Mas, assim, se o juiz que está comandando ali aquele momento, daquele ritual da audiência, vê um comportamento daquele, como é que ele não para e faz, né? Naquele momento ali, existe, na advocacia tem uma situação que é o desagravo, né? Mas isso é em relação a advogados, né? Quando um advogado ofende o outro. Mas um advogado ofende a parte, eu não sei se caberia essa mesma figura dentro da OAB, né? Que é a situação do desagravo. Mas, assim, ali deveria, assim, o promotor que está defendendo, no caso, a vítima, ou o próprio juiz ter parado, né, o ato e dito, olha, não é só para ela ir tomar uma água e respirar, não, está acontecendo um outro crime aqui, vamos parar com o ato. Ou, né, porque, assim, se a gente já vê audiências que são suspensas quando alguém está ou uma pessoa está mentindo, que eles chamam a Polícia Federal, no caso, ou chamam a polícia no ato,
Por que não interrompe quando uma pessoa está sendo ofendida como ela foi, né? E chama a polícia. Ele deveria ter feito isso naquele momento ali e diz, ó, tá acontecendo aqui um outro crime. É um outro crime. Então, para tudo, chama a polícia e faz uma investigação aqui. Eu já vi isso acontecer no caso de uma audiência trabalhista, por exemplo, que no caso foi visto que, né, se constatou uma mentira, foi chamada a Polícia Federal para apurar o fato. Então, assim, é possível isso acontecer. E por que não fizeram? Porque, como a professora Miriam coloca, há um pacto ali masculino de que aquilo ali é normal. Ela tá chorando, como ele fala, ela tá chorando lágrima de crocodilo, ela não tá sofrendo tanto assim, ela quis, ela olha as roupas que ela usa, olha o lugar que ela estava, né? Então, bem complexo, né? Não, eu acho que ali era. Isso acho que esse tópico, né, Cláudia, de que eu acho que o que estava em jogo ali, que seguido está em jogo, nesses casos, mas aqui, acho que nesse caso ali do que a gente viu da Marifé é muito visível, né? Quer dizer, são todos homens mais ou menos da mesma geração, que certamente se frequentam esses clubes, né, de jurerê, etc. Eu penso muito no trabalho do Daniel Conceição, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem, que fez ali o TCC no NIGS, e o Daniel, ele era segurança num desses clubes lá, não sei, não lembro mais em qual lá, em Jurerê, e ele tem 2 artigos muito bons sobre a experiência dele, né, negro, segurança nesses lugares. Um dos artigos foi quando teve aquele evento que saiu na imprensa de alguém aí num desses clubes, comprou a champanhe mais cara e mandou o garçom lavar os pés com a champanhe. E então o Daniel fez um artigo muito bom a partir desse caso, falando de várias coisas que acontecem, né, nesses lugares, mas o Daniel já apontava muito, já no primeiro artigo que ele escreveu, sobre isso, quer dizer, sobre as mulheres como troféu nesses lugares. Assim como tu tem dinheiro para comprar champanhe carésima, mulheres jovens, bonitas, magras, loiras, brancas, bom, com todos os estereótipos né, de beleza e de status, elas fazem parte do pacote que é, digamos, ofertado. Então, o que eu acho que o que teve em jogo ali é muito mais do que o caso de estupro dela, é a prática corrente desse tipo de ataque sexual nesse tipo de lugar aqui em Florianópolis. E feito por quem? Por esses homens com recursos financeiros. E eu acho que ali estava justamente esse grupo estava diretamente envolvido, né? E eu acho que era isso, quer dizer, de alguma forma ali é assim, tá, mas o que está defendendo o Rafael, pensa se ele for, né? Eu li isso em algum lugar. Mas você sabe o que acontece com alguém, com um estuprador, quando vai para o presídio? Vejam, esse pobre rapaz, branco, bonitinho, né, com faculdade, filhinho de papai, sei lá, empresário, como ele vai ser, vocês vão condenar ele por estupro? Ele vai ser estuprado no presídio? Como? Onde já se viu? E, digamos, de alguma forma, eles estão se vendo ali também, eles e os seus filhos, nesse tipo de situação nas quais certamente a maior parte deles já viveu diretamente, ou muito próximo deles já viveram com amigos, colegas, familiares, esse tipo de situação de abuso. Então, eu acho que ali está em jogo também, é uma representação, né, pensando assim, a Goffman, que a Marinês gosta tanto, tem ali uma representação do eu, que é disso, dado pelo lugar que esses sujeitos têm. E aí, no caso em particular, aqui em Florianópolis, esse lugar super conservador, super tradicional, essas poucas famílias que mandam na cidade. Eu acho que tudo isso teve em jogo ali e está em jogo nesse julgamento, junto com a coisa disso
né, o que é o próprio Jurerê Internacional já é um lugar que foi, né, grilado para se tornar aquele lugar que é hoje e tal, né, um bairro de luxo, Florianópolis. Então, tudo isso tem a ver com capital e tem a ver com essas regras. É isso que eu acho que está, né, que acontece aí num caso que aconteceu ali, que é o que acontece seguido nesse tipo de situação de homens ricos. Assim, não só esse caso, né, Miriam? A gente, algum tempo atrás, não sei quantos anos, a gente teve um outro caso de estupro de um menino de uma família rica da cidade que estuprou uma menina na escola, né? E o caso foi super abafado e tal, né? Por isso, assim, porque por ser no caso de Jurerê, uma possibilidade, como tu falou, um pacote, né? Um pacote que se compra, que parece que as mulheres estão à disposição, tudo se compra naquele espaço, né? As mulheres se compram, a bebida se compra, tudo a um preço muito alto, né? E fazendo com que. Muito alto, que justamente está produzindo hierarquia e prestígio, né? Quer dizer, o que está sobretudo ali em jogo é isso, é classificações hierárquicas de masculinidade e que vão operar em outras instâncias de poder, né, da política e da economia. Também nessa entrevista para a Folha de São Paulo, que foi uma ótima, aliás, eu fiquei muito satisfeita, eu achei a jornalista excelente, essa Paula, mas eu citei esse caso, né, e não saiu nenhuma linha. Então, veja, tem também um pacto da imprensa, na grande imprensa, não era a Folha de São Paulo, não era o Grupo Folha, né? Mas não teve, isso não foi publicado. Esse caso na época, né, foi muito abafado, muito, a gente ficou sabendo assim, mas na imprensa, né, nos grupos deles não saiu nada, não saiu uma linha, então, veja, olha só, quanto tempo já se passou, eu acho que faz mais de 20 anos isso, sei lá, muito tempo, não sei se 20, mas uns 15 anos pelo menos, e isso ainda se mantém no segredo, né, então, assim, porque esse rapaz já é né, hoje antes era um adolescente, mas agora já é um adulto e tal, então, tudo isso, né, Miriam, lembrando daquele outro caso que vocês escreveram sobre em relação aos jogadores de futebol, né? Como isso tudo, né? Essa violência perpetrada nesses círculos que têm muito dinheiro e tal, como isso né? Infelizmente se renova, né? Acontece. Não, e aí no caso do Robinho, eu acho que foi super interessante, porque, né, a gente tinha escrito aquele artigo em 1987. No Mulherio não tinha tido nenhuma repercussão, zero, tá? E agora, 33 anos depois, com a história do Robinho, ele simplesmente viralizou, ele, né, chegou para mim por vários lados, copiado, recopiado, e ele foi muito utilizado aí na imprensa esportiva, né, os argumentos, e aí nós demos várias entrevistas para vários programas e jornal, também para a Folha de São Paulo, e várias coisas sobre o caso Robinho. E aí, veja, o que veio à tona no caso Robinho é que o técnico lá, o Cuca, do time, era um dos estupradores da Suíça, de 33 anos atrás. E, então, aí volta o pacto de masculinidade, quer dizer, esse que foi, né, que se safou há 33 anos atrás, foi o primeiro a abrir as portas para esse Robinho, né? Só que, evidentemente, graças a Deus, eu acho que o caso Robinho, eu acho que ele é bem ilustrativo de que o feminismo serve para alguma coisa, que, bom, que as coisas mudaram, e agora, né, esse caso não foi aceito, engolido, etc. Um dos jornalistas que nos entrevistou, até sobre o caso Robinho, foi atrás, até nos falou de que foi lá à procura da moça, porque também na época, a moça estuprada que tinha 13 para 14 anos, o nome dela não foi fotos e nome e tudo, na imprensa gaúcha não teve absolutamente nenhuma, digamos, proibição ética
de nomear a vítima. E era uma vítima menor de idade. Se fosse hoje pelo ECA, seria absolutamente, né, proibido. Mas ela se tornou uma personagem da imprensa gaúcha, no caso ali dos estupradores que viraram heróis, porque a imprensa tomou aquele caso como realmente um caso exemplar do macho gaúcho, mostrando que, né, que uma mulher se ofereceu e tal, até a mãe de um deles, a gente cita isso no artigo, isso eu escutei, né, ao vivo lá no aeroporto, quando eles chegaram, a mãe dizendo para a imprensa, não, mas meu filho, ele é homem, né, ele não é bicha. Então, eu acho que esses pactos que estão, né, que vira e mexe, eles voltam. E eu acho que aí teve uma reviravolta agora nesse momento em relação ao caso Robinho. E o central da reviravolta foi mesmo nesses comentadores esportivos, da imprensa esportiva, que agora já tem mulheres, né? Todos os programas têm mulheres, e o pessoal mais jovem, e esse pessoal foi quem foi para cima, sobretudo, né, interpelando os anunciantes, né, os patrocinadores, que tiraram o seu patrocínio, e aí foi uma bola de neve que levou a, digamos, essa super repercussão. Se bem que, se vocês veem os comentários que as pessoas tinham nos jornais, né, das entrevistas e tal, era isso, era uma defesa do Robinho e o ataque contra ela que se ofereceu, etc., imenso. Então, tem uma mudança, num lado na imprensa, mas no senso comum ainda prevalece isso de que ela queria se aproveitar dele, que etc., afinal, todas as mulheres querem transar com jogadores de futebol para engravidar, para ter um filho, né? Que nem a história do goleiro Bruno, que também eu acho que foi também bem interessante, porque também foi, né, as mulheres lá no time que ele ia ser contratado que impediram a contratação do goleiro Bruno. E eu acho que isso aí já foi uma coisa, pelo menos, positiva, né, nessa enfrentamento, digamos. Né? Mas se a gente vê, né, em todos esses casos, a gente percebe que, assim, o que é em comum, né? Todas são mulheres bonitas que parecem que elas só querem ter algum ganho em relação aos homens. Elas não podem desejar sair, se divertir, elas não podem desejar elas não podem desejar estar num espaço público de diversão. Elas só estão com o objetivo. Claro que a gente sabe que algumas mulheres querem um casamento desses moldes, mas nem todas, né? Então, mas eles julgam. E aí, nesse caso, por ser uma menina muito bonita, o que ela queria com um empresário, né? Ela queria, claro, ter algum tipo de ganho. Então, né? E nos jogadores de futebol, sempre, né? Essa alegação de que as mulheres querem ter algum tipo de ganho, ou querem casar, ou querem engravidar. Né? Eu acho que o caso do Bruno lá é muito emblemático, assim, de que, claro, que hoje a gente tem alguma repercussão, mas lá na época ele foi muito, né, assim, teve repercussão, mas eu acho que hoje a gente teve assim, esse boicote em relação a ele foi maior, né, de que em outros momentos. Eu acho que, né, claro, como o próprio caso do Robinho a gente já visualiza, né? Acho que a Bárbara queria falar. Oi, boa tarde, gente. Me escutam? Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera. Sim. Então, algumas coisas, algumas reflexões, na verdade, só comentários. A fala agora, né, que estava acontecendo recente, me fez lembrar, talvez, de um desdobramento daquela divisão entre mulheres para transar e mulheres para casar, né? E daí você tem essas mulheres troféu como um uso público, mas que não necessariamente seriam as mulheres escolhidas para constituir família, assim, me veio somente agora. Assim. Mas eu queria comentar que, e já foi comentado antes, né, o pesar de saber que existe um filme de 1988 ou de um caso de 1987, como o que a professora falou e escreveu, e isso continua, né? Os moldes
do sistema judiciário continuam. No filme isso fica bastante evidente quando o promotor se nega, né, ou acha que é um caso perdido e que olha para a vítima sempre com um olhar de julgamento, né, sempre atravessado pela sua própria moralidade, e que a gente visualiza isso constantemente, né? Eu acho que o caso da Ferrer agora é mais uma vez o mesmo, né? No fim das contas, assim. E isso me fez lembrar de um livro da professora Viviana Zelizer, eu não sei se vocês conhecem, ela faz sociologia econômica agora, mas ela começou fazendo uma sociologia do direito, né? E o livro chama Negociação da Intimidade. E é um livro onde ela vai falar justamente dessas moralidades, de como elas atravessam as decisões dos juízes, né, em casos de partilha de bens, de testamento, no caso, alguns casos dos falecimentos nas Torres Gêmeas, né, em 2001, e como as famílias mobilizavam ou não o fato da homossexualidade de algumas vítimas para receber o benefício ao invés dos parceiros e parceiras, e como a vida, essas moralidades atravessavam, né, essas disputas jurídicas, e não necessariamente a lei era levada a cabo, digamos assim, conforme escrito, né. E daí era isso, para falar um pouco desse sentimento que eu acho que no GT, que a professora Aline estava coordenando na Unpox, foi dito também, né? Tem temas que a gente se afasta porque dói demais, né? A gente escolhe algumas temáticas, e é um pouco isso. Talvez a temática da violência, para mim, seja uma dessas temáticas que eu olho, mas que eu tento me afastar justamente porque ela me atravessa de um jeito não tão, digamos, proveitoso academicamente, né? Porque mesmo sendo político, o ato, a gente tem que estar mais ou menos firme, né? Então, era isso, gente, era só um comentário mesmo. Bárbara, obrigada pelo comentário. Eu acho que é isso mesmo, assim, infelizmente são temas recorrentes e mesmo que a gente, como eu falei, veja julgamentos lá do século XIX, do século XX, início do século XX, século XXI, a gente vai perceber que muitas coisas se repetem, né? Essa moral sobre os comportamentos, sobre os corpos das mulheres, ele é muito reiterado, né, essa divisão, né? Então, assim, se as pessoas não têm mais coragem de falar isso abertamente, essa é para casar e essa é para transar, mas, por outro lado, nos julgamentos, isso aparece muito claramente, né? Não era uma menina que queria, por exemplo, um relacionamento sério. O que ela estava fazendo ali? Por que ela usa essas roupas? Né? Até as fotos, o jeito como ela fotografa, foi... O que isso tem a ver com o fato dela ter, né, recebido... ter sido violentada, né? O fato dela gostar de... Né? Assim, então, assim... O comportamento, a moralidade sobre as mulheres, ele é muito forte, né? Então, isso faz com que a gente se sinta realmente desprotegida e realmente a gente está desprotegida, né? Porque quando chega, né, essa interpelação da justiça, ela vai te julgar de um jeito ou de outro, se tu é solteira, de que jeito tu te comporta, se tu tem muitos parceiros, se tu transa com várias pessoas, né? Então, tudo isso que não tem nada a ver com a violência é levado em consideração, né? E se a gente for ver, essa tese, por exemplo, da legítima defesa da honra, lá que se levantava nos casos, né, dos maridos homicidas, né, já bastante discutido, ele hoje retoma, né, em vários momentos se retoma, num projeto de lei que estava no ano passado em andamento do ex-ministro Moro, né, ele trazia isso como argumento de defesa, a legítima defesa da honra de novo, né, na lei, e não só nos julgamentos. Então, assim, como isso, claro, a gente está vendo hoje um surto conservador muito grande, né? Só que a justiça, como a Aline falou lá do início, a justiça parece que esse canto que nunca mudou muito, né? Não acompanha muito
mesmo as leis, né? Se a gente for ver, a Lei Maria da Penha, ela traz vários avanços, ela traz o reconhecimento de união de mulheres, por exemplo, ela traz essa interseccionalidade muito forte de que todas as mulheres devem ser protegidas, mas as políticas não acompanham, o julgamento não acompanha, né? Então, assim, algumas mulheres estão ainda mais vulneráveis, né? Ainda mais vulneráveis, e isso tem um cruzamento de classe muito forte, as mulheres que estão morando em lugares que não têm energia elétrica, que não tem nenhum tipo de segurança, que não tem nenhum tipo de policiamento, que não tem acesso às medidas de segurança, né? Então, algumas mulheres estão ainda mais desprotegidas. Isso causa, assim, um desconforto para a gente, um medo, só que eu, por exemplo, fui uma pessoa que o tempo todo eu fugi desse tema das violências, mas ele sempre me chamou, ele sempre me puxou, E agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre as violências. Então, assim, porque realmente por mais que a gente diga, né, a professora Miriam fez uma tese já há muitos anos, mas, assim, é um tema que, infelizmente, ele nos toca, ele nos chama a atenção todos os dias, né? E isso, às vezes, eu, né, como articulista, assim, ensaiando ser uma escritora, eu fiz, nossa, se a gente quiser escrever disso uma crônica, um ensaio, todo dia tem um caso novo, mais aterrorizante do que o outro. Então, assim, a gente não vê mudança ainda, né? A gente não tem diminuição nos índices de violência, a gente não tem nenhum tipo de redução, ao contrário, a gente só vê aumentar, a gente só vê ser mais, vamos dizer assim, mais cruel, de forma mais cruel, de forma mais a afetar né, a face, as partes íntimas das mulheres, etc. Então, é cada vez mais para dizer, ó, tu estás no lugar errado, tu tá fazendo algo errado, tu não tá no lugar certo, não tá no teu lugar, então te coloca no teu lugar. Então, esse, né, então, parece nesse caso da Mariana que é algo assim, nossa, se tu és alguém que está publicizando toda essa discussão, né, tu não deve se comportar assim, tu não deve falar de um homem que está nessa posição, tu não deve denunciar um homem, né, tu deve aceitar, tu deve ficar feliz ainda, sei lá, eu acho que é isso que eles pensam, né, porque o tempo todo está dizendo para ela e para nós que a gente tem que estar num certo lugar e, né, ser seguir uma moral determinada para ser minimamente aceita e respeitada. Isso é terrível, né? A gente tem que falar isso em 2020, né? Quase chegando 2021, né? Gente querida, a gente está aqui já no nosso limite de tempo do nosso debate. Professor, eu posso fazer só um adendo bem pequenininho? Claro, claro, faça. É que, na verdade, assim, tudo que a Cláudia foi falando, né, vai muito de encontro, pensando a partir do meu tema de pesquisa, que é encarceramento feminino. Aí, se a gente pensar, né, todas essas desqualificações que a Cláudia traz, né, se a gente pensar, por exemplo, no surgimento da criação das primeiras prisões femininas, as mulheres que eram presas eram as mulheres que se distanciavam dessas normas, né, desse papel social que sempre foi imposto para a gente, né, não eram nem necessariamente mulheres que estavam em confronto com as leis, eram as mulheres que lutavam pelos direitos delas, né, as mulheres que enfrentavam os maridos, então, assim, né, é uma história sistemática de violências, né, que o Estado violentando sempre os nossos direitos, né. Elô, te apresenta aí que eu acho que grande parte do pessoal não te conhece. Eu sou a derradeira, né? Boa noite, gente. Eu sou Heloísa, sou orientanda da professora Aline. Entrei no Pegasus esse ano, né? Estou fazendo mestrado. E aí acho que esse contexto aí me distanciou bastante de todo mundo, né? Que nem tive tempo de ir. Eu fui na universidade uma vez só. E isso atravancou várias coisas, mas aí agora estamos aí, firme e forte. Legal, bem legal. Contar
um pouco da tua pesquisa, enfim, tem super a ver, e tem super relação também com a pesquisa da Marinês, né? Então, vocês têm um monte de coisa aí para trocar. Eu não sei se tem alguém que gostaria ainda de fazer algum comentário, para a gente fazer o encaminhamento para a finalização do debate, para depois a gente fazer nossa confraternização de final de ano. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de conversar nesses últimos dias, né, letivos de 2021, nesse ano tão difícil para todas e todos, né, e todes, tão complicado, né, trazer um assunto também bastante complicado, mas eu acho que, como eu disse, um assunto super necessário, né, um assunto que ele nos atravessa, né, como a Marinês falou, ele nos incomoda, né, um tipo de comportamento desse, porque a gente espera, né, no sistema público ser acolhida, ser respeitada, né, nos diferentes, né, seja no sistema de saúde, seja no sistema de justiça, a gente quer ser respeitada como mulher, como cidadã, né, então isso nos toca muito, nos incomoda bastante, mas agradecer a oportunidade de conversar com vocês e estou sempre à disposição para a gente conversar mais. A gente que super agradece tu teres aceitado vir conversar com a gente sobre esse tema tão difícil, né, tão duro, que nos atravessa bastante. E é isso, muito obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente, enfim, para esse derradeira sessão do Cine. Em janeiro a gente vai ter uma também, a gente avisa todo mundo. E é isso, muito obrigada, Cláudia, obrigada a todo mundo.